é justamente lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas eu queria refletir com você no texto de Salmo 119, né? Dos versículos 103 até o versículo 105. E no final eu vou fazer uma pergunta: como assim lâmpada e luz? Né? Eu estou usando a nova versão internacional, um texto um pouco mais crítico, né? Não é aquele texto receitas. Mas, enfim, gostaria de estar acompanhando com os irmãos. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus de bondade e misericórdia, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar compartilhando um pouco da tua palavra. Como foi dito, Senhor, pela tua serva, que não seja baseado somente no meu entendimento, que não seja baseado somente, Pai, na minha leitura, mas naquilo que o Senhor revelou para mim, naquilo que o Senhor iluminou, Pai, no momento que eu preparei. Que seja, Senhor, o Senhor falando e não eu. Toma minha vida em tuas mãos e me usa. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de elencar alguns pontos aqui no próprio texto, né? Dizem que quando o pregador ele lê pouco, ele fala muito, né? Quando ele lê muito, aí é que ele fala mesmo. Mas fiquem tranquilos que eu vou terminar a mensagem hoje, até meia-noite é hoje, né, pastor? Então hoje eu vou terminar a mensagem, certo? Eu queria elencar aqui alguns pontos com vocês, que a gente leu, acabou de ler, certo? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A gente leu no versículo 103 que a tua palavra, a palavra de Deus, ela é melhor do que o mel. Quero que vocês gravem esses pontos. Primeiro ponto, melhor do que o mel. Segundo ponto, é o que me faz ter entendimento. E o terceiro ponto é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Certo? Enfim, claro que o texto de Salmos, ele é um texto poético. Ele é um texto que vai usar uma certa linguagem poética para tratar de determinados assuntos. Mas não é só o texto lá de Salmos, não. A palavra de Deus, né, o hebraico, ele tem uma certa forma de se expressar que é bem literal. A língua hebraica ela é muito literal na sua fala, certo? Então o primeiro ponto que a gente falou é mais doce do que o mel, é melhor do que o mel. E aí eu fui, né, dar uma procurada, não com aquela moça do ômega 3, mas fui dar uma procurada para saber as propriedades do mel. O mel tem muitas propriedades, mais de 9, né? O mel, ele tem como propriedade, né, a glicose, ou seja, é aquilo que dá energia para a célula, para fazer respiração celular e tal, enfim, é o que dá energia para a pessoa se mover, certo? Ela aumenta as defesas do corpo, o mel aumenta as defesas do corpo, por quê? Possui grande poder antioxidante. E antes do pessoal achar que eu estou fazendo propaganda de mel, não estou fazendo propaganda do mel, eu estou só fazendo uma comparação, certo? Ele ajuda a melhorar a saúde porque reduz a formação de coágulos no sangue, melhora o fluxo de sangue, melhora a pressão porque diminui o coágulo, ajuda no controle do colesterol, combate bactérias e fungos. Existem vários tipos de mel. Você colocar o mel diretamente na ferida, ele ajuda a deixar antisséptico, ele ajuda a matar bactérias e fungos. O mel ele alivia dor de garganta, tosse, pigarro. Quem nunca usou mel com agrião ou mel puro para sanar uma tosse que estava sentindo ali naquele momento? Não é verdade? O mel ele ajuda na memória e abaixa níveis de ansiedade. Melhor do que o mel é a palavra de Deus. É claro que o salmista ele não tinha esse entendimento de todas essas propriedades que o mel tem, né?
Claro que alguns ele poderia até ter o conhecimento, mas ele não tinha esse entendimento. Para ele, para a cultura hebraica, o mel ele representa a bondade de Deus. Ou seja, o mel é melhor para mim do que qualquer outra bondade. A bondade de Deus, o mel, ele representa a bondade porque eu posso pegar qualquer alimento, amargo, azedo, o que quer que seja, mergulho no mel e como. O mel ele dissipa aquele sabor amargo, aquele sabor azedo, e dá um sabor novo, ele dá um sabor diferente. A bondade de Deus, a palavra do Senhor, através da sua bondade, ela nos faz enxergar as coisas com o olhar que o Senhor nos dá. É com um olhar diferente. Ele não mascara como faz o mel. Ele modifica totalmente. Ele muda toda e qualquer situação. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que muda. Enfim. Só que o mel, ele tem alguns problemas. O problema é esse: diabético pode me passar perto do mel. Só que o mel, né, embora tenha isso daí, a palavra de Deus comparada com o mel é melhor do que o mel. Meu amigo, use e abuse da palavra do Senhor. Sem restrição. Não tem diabético? Não existe. Use e abuse da palavra do Senhor. Tem muito mais propriedade do que o mel. O mel, beleza, ele ajuda a curar feridas. A palavra do Senhor cura a ferida da alma. É aquela que penetra até a divisão da alma. É a palavra do Senhor. Não há contraindicações para ela. Recorra à palavra de Deus todos os dias. O mel a gente recorre muitas vezes quando a gente tem necessidade, né? A palavra de Deus, recorra a ela todos os dias, porque ela é muito melhor do que o mel. Esse é o primeiro ponto. Alguém lembra o segundo? É o que me faz ter? Entendi? Primeiro, isso aí. Primeiro ponto, é melhor do que o mel. Segundo ponto, é o que me faz ter entendimento. A lei do Senhor é o que me faz ter entendimento. Qualquer outra lei que a gente receba, na maioria das vezes a gente não precisa nem entender o porquê que a gente está recebendo aquela lei. Não é verdade? É simplesmente uma lei. Entenda-se que aquela lei foi promulgada e a partir do momento que ela foi promulgada, cumpra-se. Pronto. Mas por quê? Cumpra-se. A palavra de Deus, diferentemente de qualquer lei, ela me faz ter entendimento. Certo? Não necessariamente eu vou entender o porquê que a palavra do Senhor está falando aquilo ali naquele momento. Mas mais para frente eu vou entender que é para o meu bem. A palavra do Senhor, ela nos fala que todas as coisas acabam cooperando para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Melhor do que o mel é o que me faz ter entendimento, certo? É aquilo que me ajuda a discernir o que é correto e o que é incorreto. E a partir do momento que eu tenho entendimento, que eu sei discernir o que é correto e o que é incorreto, eu rejeito todo o caminho de falsidade. Você pode voltar no versículo 104, por favor? Ganho entendimento por meio da tua lei. Por isso, odeio todo o caminho de falsidade. É a lei do Senhor, é a palavra do Senhor que te faz ter entendimento. É ela que te faz resistir no dia mau. É ela que ilumina a nossa vida. Eu vou para o outro ponto. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada? E por que luz? Teu mandamento é uma lâmpada. Por quê? Porque traz entendimento. Somente por isso. Se a gente for parar para ver com uma análise histórica, né, já vê que houve um período na humanidade chamado iluminismo, no qual tudo era baseado no entendimento, na razão, e a razão era considerada como a luz. Quem
não olhava o mundo a partir da razão, certo? Estava em trevas. Não tinha. A palavra de Deus, ela traz entendimento. Se a gente for olhar até por esse viés do iluminismo, a gente também vai ver que a palavra de Deus, ela é uma luz, ela é lâmpada. Mas, enfim, sabemos que essa teoria, ela é posterior ao Salmo. Mas se a gente for fazer uma análise entre os dois, a gente vai ver que a palavra de Deus é aquilo que me faz ter discernimento correto, não só sobre a palavra, sobre aquilo que está escrito. Não ia ser muito fácil, ia ser um clube literário. A gente ia estar discutindo acerca de um livro, quando na verdade a palavra de Deus, ela traz entendimento de quem eu sou, de quem eu realmente sou e qual é a minha condição. Quando a gente está no escuro, né? Ontem teve algumas ruas aí ficaram com apagão no dia de ontem por causa daquela ventania. Foi uma ventania no Rio de Janeiro inteiro, né? Uma ventania no Rio de Janeiro inteiro. Algumas ruas ficaram sem luz. Teve gente aqui da igreja que estava falando, pô, ontem tive a oportunidade de ficar à luz de velas em casa, né? A palavra de Deus é aquilo que é comparado a uma lâmpada, porque quem está no escuro não tem noção se a roupa está amassada, se a roupa está passada, não tem noção se a roupa está suja, se está limpa, só pelo cheiro, né? Vai sentir o cheiro, aí vai discernir, pô, tá precisando lavar. Não, essa daqui está boa. Está boa, você acha que está boa. Quando a gente é confrontado pela luz da palavra de Deus, a gente realmente tem noção de quem a gente é. A gente consegue enxergar a nossa real condição. A gente vê se a nossa roupa, né, está amassada ou se está passada. Que roupa? Minha roupa que eu estou vestindo agora? Claro que não. Minhas vestes celestiais, será que ela está em acordo com aquilo que diz a palavra de Deus? Eu não tenho entendimento de, eu acho que eu estou com a minha vida espiritual boa, eu acho que eu estou com a minha vida de acordo com os preceitos de Deus. Não, você tem um real entendimento a partir da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Só que é muito mais do que isso, ela é luz. Ela é a luz que te faz ter discernimento do que ela fala e de quem eu sou, e de quem é o Deus ao qual eu sirvo. Certo? Enfim. Como já dito anteriormente, né, a língua hebraica, ela é muito apegada a coisas palpáveis, coisas materiais, coisas concretas, certo? E o salmista aqui vai informar que assim como uma lâmpada é a palavra do Senhor. Mas que lâmpada? Que luz ela emite? Existem vários tipos de luz, vários tipos de luz, vários tipos de iluminação. Mas que tipo de luz é a palavra do Senhor? É aquela luz que vai direto no nosso olho para ofuscar a gente e deixar a gente sem discernimento, sem entendimento de nada? Ou é aquela luz que ilumina o ambiente no qual eu estou? Existem vários tipos de luz. Lá onde eu trabalho, a gente trabalha com uma granada chamada de luz e som. A gente joga esse tipo de granada, quando a gente vai fazer um estouro de aparelho, você vai entrar em um determinado cômodo para deixar o agente perturbador da ordem pública atônito, porque emite uma luz muito forte, um barulho ensurdecedor. Ele não vai conseguir ouvir nada, não vai conseguir ver a aproximação da tropa, nem vai conseguir ver aquilo que está ao redor dele. A palavra do Senhor não é esse tipo de luz. A palavra do Senhor é lâmpada. Para onde? Para os meus pés, para eu saber onde eu estou pisando, para eu saber qual caminho eu devo seguir. Ela é uma luz que aponta para a luz, ela aponta para o caminho ao qual eu devo seguir. Ela é uma luz que aponta para a luz de Jesus, é uma luz que aponta para o próprio Deus. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Que luz própria a gente tem, se não for sobre a palavra do Senhor? Vou fazer uma comparação. A Lua, todo mundo conhece a Lua, né? A gente estudou em geografia que a Lua ela não emite luz própria. A Lua ela reflete uma luz de um astro. Que astro é esse? O Sol. Assim como a Lua deve ser a nossa vida, que a gente possa iluminar
a luz do Senhor através das nossas vidas, observando a nossa vida pela palavra do Senhor. Que essa venha a ser nosso pensamento sempre, que eu venha refletir a luz do Senhor, não a minha luz, que eu não apareça, mas que o Senhor apareça em mim. Mas enfim, eu falei que a luz do Senhor, eu falei que a luz de Deus não é, que a palavra do Senhor não é, certo? Mas e agora, o que a palavra de Deus é? Que luz é essa? É uma luz que ilumina não só a minha vida, mas o ambiente ao qual eu estou, ilumina os caminhos que eu vou seguir, ou o caminho que eu vou seguir, e me ajuda a firmar os meus passos. A palavra de Deus é a luz que aponta para o próprio Deus. É a luz que aponta para a luz de Deus e para o próprio Deus. Enfim, segundo a tradição judaica, mais uma vez, estou falando de judaico. Por quê? Porque o salmista que escreveu isso aqui, escreveu com essa mentalidade do judaico. Mas eu vou fazer uma aplicação para a nossa vida. Segundo a mentalidade judaica, né, no casamento, ele era celebrado de uma determinada forma. Mas de que forma que era celebrado o casamento? O noivo, ele tinha um papel, e a noiva tinha o papel dela também. Qual que era o papel do noivo? Era conversar com a família, a parte mais difícil, né? Ir lá, conversar com a família, enfim, preparar o local para o casamento, fazer todos os preparativos para o casamento, preparar o local. Depois que ele preparava o local, ele chegava e apresentava para a família da noiva ia lá, conhecia o local e falava, não, esse local está em acordo. Não está em acordo não, procura outro. Ele ia procurando. Depois que ele achasse o local, qual que era o próximo trabalho? Ornamentação. E parte para dentro, ornamentação, corre atrás disso, banquete, tudo isso daí era na conta do noivo. Cristo é misericórdia. Que a gente não é assim. Mas era tudo isso daí era na conta do noivo. E a noiva? Qual era a preocupação da noiva? A preocupação da noiva era ter paciência. Preocupação boa essa, né? Esperar o noivo. Em que condições? Toda pronta, ataviada, com as suas vestes em condições, com a sua roupa em condições, e com uma lamparina, porque se seu noivo terminasse todos os trabalhos lá, que estava previsto para acontecer naquela semana, né, ou em um tempo indeterminado, porque alguns até combinavam, mas a maioria e a tradição era, o noivo vir sem avisar. A noiva pronta do jeito que estava, ela estava se preparando para aquele momento, certo? Então, segundo a tradição judaica, a noiva, ela preparava uma lamparina que mostrava o caminho para o qual o noivo deveria chegar, mesmo se a noite chegasse. Mesmo se a noiva se encontrasse em trevas, aquela lamparina iria iluminar o caminho, iria iluminar o local para o qual o noivo deveria chegar. O noivo iria chegar, ia buscar a sua noiva pronta, toda ataviada, com as suas vestes de casamento, e ia ser aquela alegria, no meio do caminho todo mundo celebrando, chegou o noivo, e a noiva toda feliz, chegou o noivo, vambora, é agora, vamos lá. E aí, eles saindo, e no meio do caminho aquela celebração, a cidade inteira, todo mundo vendo aquela situação, e o pessoal caminhando em direção ao local que foi preparado pelo noivo. Quando chegava lá, diante das testemunhas, diante de todo mundo, era celebrado o casamento. Lá era celebrado o casamento. E a festa não era uma festa de algumas horas como é hoje em dia, era uma festa de dias. No final desses dias, aí sim era firmado o casamento. Lá pelo 7º dia era firmado o casamento. E aí, fazendo uma comparação com a gente, nós somos noiva de Cristo, certo? Como tem estado a sua espera pelo noivo? Porque o noivo já foi lá preparar lugar. O noivo já foi. E a gente? Será que a gente tem acendido a nossa lamparina? Será que a gente tem observado a nossa vida conforme a palavra de Deus?
Ao mesmo tempo que aquela lamparina era usada para sinalizar o local onde o noivo deveria chegar, a noiva aproveitava a luz daquela lamparina para observar sua roupa, retirar aquilo que não era veste de casamento, retirar aquilo que não fazia sentido estar no casamento. Era o momento que ela limpava sua roupa e via e conferia de novo, pedia para suas amigas olharem. E aí, estou bonita, amiga, e tal, olha aí de novo, ajeita aqui, tal, pô, eu não estou conseguindo ver, pô, olha aí, pô, a roupa ficou legal. E ela aguardava ansiosamente a chegada do noivo. Como estava à sua espera pela chegada do noivo? Você tem preparado as suas vestes? Você tem preparado a sua vida à luz da palavra de Deus, à luz dessa palavra, que não só ilumina o caminho, não só ilumina o caminho onde a gente deve chegar, mas ilumina a minha vida também, e me faz ter a real noção de quem eu sou. Essa palavra é melhor do que o mel, me faz enxergar as coisas de outra forma, é melhor do que o mel. Essa palavra é aquilo que me faz ter o entendimento de onde eu estou, aonde eu quero chegar e qual a minha real condição. Se a minha roupa está amassada, se está passada, se as minhas vestes estão prontas para o casamento. A palavra de Deus, ela é lâmpada, mas não só para que eu veja os outros, não é lâmpada para que eu passe a olhar com um olhar de julgamento, mas ela é lâmpada para os meus pés, é lâmpada para o caminho que eu vou seguir, ela é lâmpada para a minha vida. Qual será o relacionamento com a palavra do Senhor? Será que você tem usado essa lâmpada para se analisar a si mesmo, né? Fazer uma autoanálise? Ou será que você tem usado de forma errada essa lâmpada? Ou pior, será que você nem tem usado essa lâmpada? Você está alimentando essa lâmpada com azeite? Ou você tem usado a lâmpada só para procurar alguma coisa no quarto quando você precisa? Quando a situação aperta? Meus irmãos, preparando essa mensagem, eu chorei muito. Quantas vezes eu usei a palavra do Senhor, não para olhar minha própria vida. Quantas vezes, examinando a palavra do Senhor, eu falava, caramba, essa palavra aqui fala com fulano de tal. Para mim, peço misericórdia ao Senhor por todas as vezes que eu fiz isso. A palavra de Deus, meus irmãos, é somente ela que me faz ter o discernimento, o real discernimento de quem eu sou, o real discernimento de onde eu estou firmando os meus passos e para onde eu quero ir. Por isso ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como tem sido o seu tempo de espera? Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? E como você tem aproveitado essa luz? Lembra dos 3 pontos que eu falei no começo? A tua palavra, ela é melhor do que o mel. A tua palavra é o que me faz ter discernimento e entendimento. Mas não é um discernimento intelectual, é o discernimento da minha real situação. Meu irmão, se você está vindo para a igreja para ver a palavra do Senhor com um olhar intelectual, poxa, que pena. Quanto você tem perdido. Aproveite essa palavra, que ela é luz, ela é melhor do que o mel. E não é para eu ter entendimento, esbanjar entendimento como os iluministas faziam, não. Ela é luz não pela nossa razão, mas pela luz de quem está iluminando essa palavra para as nossas vidas. Ela é luz não por quem eu sou, mas por quem Deus é e para onde eu estou caminhando. Caminhando por quê? Sim, porque a palavra, o Evangelho de Jesus, ele denota um movimento. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não sei se vocês pararam para ver, mas tem uma relação inversa do movimento. Anda, detém e se assenta. É o caminho contrário daquilo que a palavra de Deus nos ensina.
Quando ele medita na lei do Senhor, ele é exatamente o contrário, ele caminha na contramão. Quantas vezes, por não observar a palavra de Deus, a gente parece que está caminhando, se cansa. A luz parece que está surtindo efeito nenhum. Mas será que você tem ouvido o conselho da própria palavra ou você tem ouvido o conselho de outros? Será que você tem examinado a sua vida? Tem permitido que outras pessoas falem aquilo que você deveria examinar, o que o próprio Deus falou para a gente, que Ele deixou revelado na sua palavra? Beleza. Aí eu já estou caminhando, me cansei. Não estou conseguindo vencer. Não consigo vencer as tentações. Por quê? Estou ouvindo o conselho de quem não é para ouvir. Ao invés de ouvir o próprio Senhor, estou ouvindo outro tipo de conselho. E aí, não consigo vencer. Pequei. Vou parar de caminhar. Estou falando que são os irmãos aqui, não, tá, meu irmão? Vou parar de caminhar. Aí se detém aonde? No caminho de pecado. E não contente em se deter no caminho de pecado e tentar voltar, ele já está acostumado com aquilo ali, então ele se assenta e começa a zombar de quem está buscando o caminho do Senhor. Cara, eu não consegui, eu tenho tantos anos, olha que frase triste, eu tenho tantos anos de igreja, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Examine a sua vida à luz da palavra de Deus e tenha prazer nela. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite. Que a palavra do Senhor ela traga entendimento para a gente de quem eu sou. Ela traga entendimento de onde eu estou firmando os meus pés. Ela traga entendimento do caminho para o qual eu estou me dirigindo e do meu alvo, meu ponto final. Que eu possa me preparar com essa lamparina, com essa luz, que eu possa me preparar para o grande dia do Senhor, para o dia do casamento. Eu quero orar pela sua vida. Gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. Fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Oremos. Senhor, Deus, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo por quem o Senhor é. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra a nós. Eu te louvo, Senhor, por um Deus que é tão grande, não tinha necessidade nenhuma de nos amar da forma como ama. Mas ainda assim o Senhor nos ama, Senhor. Que a gente possa te amar, Senhor, e amar a Tua palavra, meditar nela de dia e de noite, e olhar as nossas vidas, Pai, à luz da Tua palavra, Senhor. Deus, muitas vezes estamos ouvindo, Senhor, tantas coisas, a tantas pessoas, e perdemos tanto tempo de relacionamento que poderíamos ter contigo, Pai. Às vezes com celular, às vezes com trabalho. Deus, outros tipos de relacionamento que não vão levar a gente a lugar nenhum. Senhor, mas que a Tua palavra ela possa iluminar a nossa vida, que a gente possa olhar a Tua palavra, Pai, como uma lâmpada, como um espelho, como, Pai, uma luz que ilumina o ambiente que eu estou, que ilumina, Pai, os relacionamentos, os tipos de relacionamentos que eu devo ter, de acordo com a Tua palavra. Senhor, que ilumine, Senhor, a forma como eu devo me portar e a forma como eu devo agir. Que a gente venha ser examinado, Pai, pela Tua palavra. Que a gente possa ser sondado por Ti. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos e nos traz esse discernimento, para que possamos ser luz para esse mundo em trevas, Senhor. Pai, o mundo tem cobrado da gente uma atitude diferente. Tem cobrado da gente, Pai, que a gente reflita a Tua luz, e muitas vezes, Pai, com a resposta na mão, a gente não consegue, Pai, refletir a Tua luz. Deus, que a gente possa realmente amar a Tua palavra, que a gente possa entender quem o Senhor é
e quem nós somos em Ti, não porque somos nós, mas porque é o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, que isso venha ser uma constância, que a gente busque um relacionamento íntimo e sincero contigo. Esse é o meu pedido e essa é a minha oração em nome de Jesus.